enfim, conversarmos um pouco sobre a nossa história. Nossa história. Exatamente, que é muito grande, tem raízes aqui no Brasil, né? Muito importante. Os judeus estão aqui desde 1500. Exatamente. E um dos grandes protagonistas das raízes judaicas no Brasil é o rabino Aboab da Fonseca, que é o seu antecessor. Vamos falar sobre isso um pouquinho na entrevista, mas antes do nosso bate-papo. O programa preparou uma homenagem para você. Opa! Vamos assistir, pode virar. Aham. Eu era o mais novo de 8 filhos. Minha mãe cuidava de casa e o Jacó, meu pai, vendia tecidos de porta em porta. Eu fiz o Senai, já quase que por uma orientação do irmão mais velho. Mais tarde, eu me formei em engenharia mecânica pelo ITA em São José dos Campos. Recém-formado, e fiz então o projeto da nova fábrica da Consul, em Joinville, Santa Catarina. Mais tarde acabei me afastando da Consul, eu decidi então criar uma empresa que foi a DataSul, e a intenção da DataSul era exatamente oferecer sistemas de controle de produção no computador para os meus clientes. A Neogrid, o objetivo era integrar diversos ERPs. Então, embora a Neogrid tenha começado em 99, apenas em 2006 ou 2008 é que ela teve o aporte significativo. Tivemos no início cerca de uns 30, 40 funcionários. Hoje a Neogrid está com cerca de 700 funcionários. Então nós temos operação nos Estados Unidos, na Inglaterra, na Holanda e temos também uma operação no Japão. Eu acho que o sucesso é uma consequência dos nossos valores. Enquanto nós pudermos trabalhar, identificar e ser uma pessoa de valor, o sucesso virá automaticamente. Eliyahu Goldratt também diz: se a sorte não bater, construa uma porta. Nós construímos a porta. Linda homenagem, linda homenagem. Vamos voltando aqui. Miguel, querido, que prazer te receber novamente. Você me recebeu na sua casa em Joinville. Santa Catarina é o seu lar. Sim. Como é que um judeu foi parar em Santa Catarina? Bem, existem vários, né? Mas não muitos. São poucos. São poucas famílias. Mas o meu caso em particular, eu me formei lá pelo ITA, em São José dos Campos, a família toda residente em São Paulo. Sim. E eu, lá no ITA, tendo um professor que era especialista em plantas, em produção, organização industrial. Na época, não sei hoje, na época os professores poderiam fazer alguns trabalhos de consultoria. Certo. E eu já estava no último ano e o professor me convidou para, enfim, estagiar com ele. Era o professor Charles Kinsey. Ele abriu uma consultoria e a gente fechou um projeto de consultoria lá na Consul, em Joinville, refrigeradores. E aí eu fui para Joinville para fazer esse projeto. Eu ficaria 9 meses, que seria o tempo do projeto. E acabei ficando 9 anos. De 9 meses, 9 anos. E assim foi que eu, enfim, recebi o convite e acabei ficando na empresa e depois, pelas raízes já em Joinville, acabei fundando a DataSul. Sim. E mais tarde a Neogrid. E quando é que você percebeu que as empresas estavam carentes de soluções tecnológicas, que você veio para suprir essa carência? Sim. Quer dizer, no ITA, embora a gente tivesse algum conhecimento lá de computadores, né? Enfim, eu me especializei em produção e na Consul eu quis implementar sistemas de controle de produção. Então, na época, o uso de computador era, assim, por grandes empresas para fazer folha de pagamento e contabilidade. Só. Era basicamente o uso dos computadores.
E eu entendi que a gente deveria utilizar programas de computador para fazer controle de produção. Certo. E, embora eu tivesse implantado isso na Consul, os fabricantes de computadores, eles traziam clientes, porque eles queriam vender mais computadores, e traziam, enfim, os potenciais clientes dele para ver a maravilha que eu vinha fazendo. E mais tarde, então, eu acabei me afastando da Consul, principalmente quando a Consul foi vendida para organizações como a Whirlpool, e que já tinha toda essa tecnologia. Então, eu não era uma figura tão importante já para a empresa americana. De maneira que eu saí e fundei a minha primeira empresa, a DataSul, porque como muitos vinham ver aquilo que eu já estava fazendo, eu entendi que outras empresas teriam esta necessidade. Entendi. E assim criei a DataSul. E prosperou, graças a Deus. Sim, sim. Foi uma das maiores empresas de RP no país. Sensacional, sensacional. Hoje, você está acompanhando o avanço da tecnologia? Porque, assim, daqui 5 minutos já mudou alguma coisa. E você, você está com quantos hoje? 50 e poucos anos? Um pouquinho mais. Um pouquinho mais. Você está acompanhando esses avanços, a inteligência artificial, que está substituindo muitos empregos, estão sendo substituídos hoje por inteligência artificial. Hoje, uma agência de publicidade, você pode ter robôs que desempenham. Esse é o criativo, esse aqui é o copyright, esse aqui é o desenvolvedor da campanha. Tudo robôs, bots, dentro de uma inteligência artificial. Você está acompanhando esses avanços tecnológicos? Você que sempre foi um apaixonado pela tecnologia? A gente tenta acompanhar. Então, eu não consigo pessoalmente acompanhar toda essa evolução, mas, enfim, eu tenho na empresa especialistas nessa área, né? E são muitos empolgados. Enfim, tenho alguns cientistas trabalhando comigo e as inovações, a criação é constante, né? O futuro da inteligência artificial, sabe, tem muita coisa ainda. É de arrepiar. Segundo lá o Harari, lá de Israel, a inteligência artificial ainda é uma ameba. Ainda é uma ameba, ou seja, nós estamos muito, muito no princípio. Sim. E isso tem muito, muito a crescer.